Bom dia, e nesse momento dê o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal, que nós vamos tratar de um assunto dentro da palavra de Deus que merece a nossa análise, merece a nossa concentração. Hoje nós vamos tratar sobre a apostasia e a iniquidade. O que é apostasia? O que é iniquidade? Há muitas dúvidas a respeito disso. Também há muitas pessoas que fazem uma celeuma muito grande em relação a tudo isso e muitas vezes foge da realidade, do verdadeiro sentido da palavra. A palavra de Deus sempre coloca a apostasia e a iniquidade como grandes pecados dentro da vida humana, pecados contra Deus. Mas o que é realmente a apostasia? Analisando dentro da língua portuguesa, é a renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação, ou seja, é abandonar a fé. Apostasia é isso. Jesus disse na sua palavra, também está registrado lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, também está registrado em Apocalipse, que nos últimos dias muitos iam abandonar a fé, muitos iam apostatar da fé. É essa apostasia. Então é um ato de renunciar a alguma coisa, no nosso caso, teologicamente, é renunciar à doutrina cristã, é renunciar à fé. Também pode ser entendido como renúncia de partido, de teoria, etc. Mas no nosso caso, apostasia está relativo à crença, à nossa fé, à religião. E segundo a Bíblia, está lá em Jeremias capítulo 8, verso 5, apostasia é a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou de uma fé religiosa. Então, como eu disse, consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina ideológica e etc., sem a permissão ou a autorização de terceiros. Quer dizer, é a pessoa que toma a decisão por sua livre, espontânea vontade, ou seja, coloca, não é, o seu desejo naquilo e realiza, é o seu livre-arbítrio. No nosso caso, no protestantismo, a apostasia é o esfriamento da fé, é o abandono dos princípios bíblicos. E nós temos que ter muito cuidado, porque nos últimos dias muitos vão apostatar da fé. E esse é um sinal perigoso, porque apostatar da fé, ou seja, abandonar a fé, significa perder os privilégios de Deus, os privilégios de Jesus. Questão da iniquidade. Agora entendemos o que é apostasia, que é abandono da fé. Agora vamos para a iniquidade, segundo a Bíblia, não é? Salmo 25, verso 11. É um caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade, contrário a uma lei, contrário a uma doutrina.
doutrina bíblica. Doutrina bíblica, não estou falando de doutrinas de homens ou doutrinas de segmentos religiosos. É uma ação ou coisa contrária à moral e à religião. Então veja que a iniquidade ela atinge a moral de uma sociedade ou de uma pessoa e atinge a religião de uma sociedade, de um grupo ou de uma pessoa. Então, a iniquidade é um adjetivo de quem é injusto, que se opõe à justiça, à equidade, ao que é justo. É aquele que revela perversidade, características de quem é malévolo, mau, cruel, perverso, injusto, maldoso, maléfico. E aí, o que é a iniquidade no hebraico? A palavra no hebraico é tzedek, sem justiça, e ela não se encontra na Bíblia. A palavra que os tradutores usaram para iniquidade no hebraico bíblico é metzorah, que vem da raiz tzará, que é igual lepra. Esta palavra era usada definindo uma situação de deterioração espiritual, fazendo, então, a diferença entre aquilo que é justo, que é bom, e aquilo que era mal. Então, qual é a diferença entre pecado e iniquidade na Bíblia? O pecado seria uma escorregada, um pisar na bola, que alguém faz perante as leis de Deus, desobedecendo-as. Isso é um pecado, não é? Agora, a iniquidade no grego é anomia e significa uma condição daquele que não cumpre a lei, quer dizer, alguém que está o tempo todo fora da lei, fora das normas, fora da lei de Deus, da moral cristã. Então, no hebraico, não é? A palavra iniquidade é tzedek. A palavra que os tradutores usaram, como eu disse, é metzorah, que é associada à lepra. A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas ela é considerada um pecado de uma forma mais agravante. Salmo 25, 11 e Isaías 13, verso 11. De acordo com a Bíblia, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Então ele é uma pessoa que está o tempo todo pecando. Se tornou uma coisa rotineira na sua vida, o iníquo. Então a diferença de pecado e iniquidade é que o pecado é um erro de alvo, algo isolado que ocorre ou ocorreu por negligência, descuido, falta de vigilância, essas coisas. Já a iniquidade é quando esses erros, que deveriam ser acidentes, né,
que deveriam ser pecados, se tornam uma constante na vida da pessoa, sem haver qualquer arrependimento e correção nos seus caminhos. Isso é iniquidade. Passa a ser uma coisa normal na vida da pessoa. Passa a ser uma coisa corriqueira. Então vamos direto ao assunto. Segundo Tessalonicenses 2, verso 1 ao 12, antes da vinda do Senhor, diz o texto, ninguém vos engane, porque não será assim. Primeiro vem a apostasia geral, mundial, como nunca se viu e em dimensões incalculáveis, desde que o homem foi criado. Esta apostasia terá duas faces. Uma que vai atingir o mundo globalizado e dependente. E a outra, a igreja, através dos crentes que serão tentados e seduzidos por vãs palavras, filosofias de homens e doutrinas de demônios que encherão os olhos e os seus desejos e paixões mais profundas. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Desculpe. Então veja, meus irmãos, essa apostasia já está registrado antes da vinda do Senhor. É algo que vai anteceder a vinda do Senhor como um aviso para a sua igreja. E aí tem dois fatos, não é? Que é a apostasia global e a revelação do iníquo. O iníquo. É tanto que ele é chamado de o iníquo, por causa da iniquidade. Então haverá uma produção de mentira e engano, conforme o versículo 9 de 2 Tessalonicenses. Um engano muito grande e que se utilizará das tecnologias mais avançadas que estarão à disposição. Hoje nós temos o 4G, 5G, amanhã será o 6G, o 7 e assim sucessivamente, quem sabe? Já podemos ver esta preparação através dos jogos eletrônicos e virtuais, por meio dos filmes de diversas modalidades, mas principalmente os de ficção, aventura, desenhos animados, com a introdução das fantasias sem limites, suspense e terror, tudo para uma educação em massa das populações, massificando suas mentes para o governo mundial que virá. Então veja, já estamos sendo preparados, o mundo já está sendo preparado para tudo isso, porque vem a apostasia e aliada à apostasia virá a iniquidade. Vemos altas tecnologias e projetos sendo desenvolvidos e usados com a finalidade de poder e domínio. As nações buscam chegar em Marte, em outros planetas, construir estação lunar. Tudo isso para quê? Para adquirir poder, domínio sobre outras nações, sobre o mundo. As grandes corporações mundiais estão correndo para desenvolver as melhores nanotecnologias, satélites, pois será através desta que a humanidade será então chipada e controlada totalmente.
Apocalipse 13, versos 16 e 17. Ser chipado é colocar um chip, né? Aí nós vemos a corrida para concretizar o 666. Tudo terá um chip. De identificação, carros, navios, aviões, motos, motocicletas, produção alimentícia, industrial. Ou seja, todos os setores da produção serão controlados através da nanotecnologia e por satélites de altíssima potência, qualidade e resolução. Esse é o futuro que nos espera como preparação para a apostasia, porque aí as pessoas vão acreditar muito mais na ciência do que em Deus, vão se afastar de Deus, vão dar mais valor ao humanismo, às suas capacidades. E após o controle material, vem outra fase do controle total, que será a extinção do dinheiro, como temos hoje, já vemos aí, não é, o ensaio de tudo isso. E em seguida o ser humano será submetido a uma escolha de vida ou de morte, ao aceitar a identificação globalizada, que é o chip, ou não. Né? O livre-arbítrio será, então, aqui, novamente posto à prova mediante a sua fé. Nada ficará fora do controle e dos olhos da tecnologia. Apocalipse 13, verso 7. E aí, nesse contexto, em toda essa preparação, aparecerá o iníquo. Olha só, suas características principais. E aí, quando chama o iníquo, a gente já sabe que está se falando do anticristo. Ele é o iníquo. Por isso que iniquidade é um pecado gravíssimo, porque está associado ao anticristo, diretamente. Porque ele é contra tudo e contra todos, e tudo que fala o nome de Deus, e todos que professam o nome do Senhor. Ele é contrário. Então, quais são as características principais do iníquo? Daniel capítulo 11, verso 36 a 39. Está lá registrado. Desrespeito às religiões. Ele vai se declarar Deus. Blasfemará contra o Senhor, Deus dos céus. Não terá desejo por mulheres. Olha uma condição aqui que nós podemos identificá-lo. O homem da iniquidade, ou o homem sem lei, o filho da perdição, é uma pessoa referenciada em 2ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que geralmente é identificado como sendo o anticristo. Então, a apostasia e a iniquidade, ela está vindo. Nós podemos fugir, nos preservar, mantendo a nossa fé. Nós podemos nos preservar, mantendo a nossa moral cristã, as doutrinas cristãs na nossa vida.
Assim nós vamos conseguir nos preservar a nossa vida eterna. A iniquidade, ela vem com o abandono da fé. E aí a iniquidade vem quando você começa a aceitar todas as coisas deste mundo e começa a pecar e achar que aquilo não tem nada a ver, e começa a pecar e achar que aquilo é normal, que todas as pessoas fazem, que assim você também está fazendo. Então veja, apostasia e iniquidade, dois grandes pecados. Israel diversas vezes apostatou da fé e muitas vezes cometeu iniquidade. Alguns reis de Israel cometeram iniquidade. Então, esteja atento, esteja vigilante, porque antes de tudo acontecer em relação ao governo do anticristo, a segunda carta aos Tessalonicenses nos diz e nos dá o parâmetro de que acontecerá, e antes não virá Jesus, antes que aconteça a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Estejamos atentos, estejamos sempre vigilantes, para que nós não sejamos consumidos, levados pelas águas das filosofias humanas ou das teologias humanas, que querem nos tirar da presença de Deus e nos tirar da vida eterna com o Senhor.